Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto atualmente aqui no Facebook para os nossos telespectadores que nos seguem a partir desta rede social. Hoje é um programa em que excepcionalmente vai durar meia hora e vamos discutir o julgamento que corre na BEO. Vamos falar dos combustíveis fósseis, a posição do representante do FMI aqui em Moçambique. Vamos comentar sobre a situação de Cabo Delgado e vamos antecipar um pouco o congresso do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, a terceira maior força política em Moçambique, que realiza o seu congresso na próxima sexta-feira. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós atualmente para mais um programa, sexta sim, aqui nesta rádio, para comentarmos os assuntos que marcam a semana. E hoje com este desafio muito particular, que tem que ser bem sintético sobre cada um dos temas que colocaste em cima da mesa. Muito bem, vamos rapidamente olhar para o seu tema de semana, que é a nova unidade de enchimento de gás, que é da Galp, na Matola. Bem, porque é que eu escolhi este tema? Porque, eventualmente, e apesar do gás estar a ser posto em causa, se pusermos nos pratos da balança o gás de cozinha e o consumo da floresta, ou a pressão sobre a floresta como combustível lenhoso para as famílias moçambicanas, claro que a opção tem que ser para já o gás de cozinha. E é nesta vertente que eu acho que é importante esta nova unidade de produção de gás, que aumenta a oferta de combustível para as famílias, sobretudo para as famílias urbanas, porque convenhamos que o gás não é um produto ainda consumido no campo. A oferta é significativa no sentido que aumenta em 25% a disponibilidade deste combustível. A pressão sobre vamos dizer, a floresta em Moçambique é muito grande. Basta dizer que à volta das principais cidades o desmatamento é qualquer coisa de brutal. Há regiões das nossas grandes cidades que, mesmo ao nível da nossa geração, nós já podemos sentir uma diferença muito grande entre aquilo que estas zonas eram quando éramos mais jovens e hoje o desmatamento total. E os números mostram que para produzir um saco de carvão é preciso bater 5 anos. Absolutamente. E, portanto, os números falam por si. Aqui é preciso, e termino com este ponto, o desafio aqui será se o gás, e isto depende dos preços do crudo no mercado internacional, se os preços serão convidativos para que as famílias possam fazer esta opção gás, garrafa de gás ou saco de carvão, monte de lenha. E aqui também ainda se coloca outra opção, embora Moçambique esteja sob uma grande pressão em relação aos subsídios. Uma das opções era, se os preços do gás aumentassem, e tendo em conta este problema de conservação de natureza e ambiental, se o governo poderia subsidiar este gás exatamente para incentivar as famílias a consumirem gás em vez de consumirem lenha e carvão. E sobretudo o gás, uma garrafa está cerca de 800 meticais, um saco de carvão a 1500 meticais é vantajoso. É vantajoso, mas é preciso, digamos, quebrar de algum modo um hábito cultural do carvão e da lenha, para que as famílias de facto avancem sobre o gás e, por exemplo, as famílias do campo tenham à vontade a manusear uma garrafa de gás. Aquilo que nós achamos que é uma coisa muito normal, para uma família mais rural ainda é um bicho de 7 cabeças ter um fogão
e uma garrafa e montar e desmontar uma garrafa e, sobretudo, as próprias redes de distribuição para substituição desta garrafa de gás no campo. Os especuladores que estão a lamber as feridas com o aumento da oferta no mercado. Claro, porque durante este tempo de instabilidade, basicamente assambarcavam as garrafas nos principais centros abastecedores e depois iam para os bairros de periferia, onde aumentavam desmesuradamente os preços dessas mesmas garrafas. Muito bem, vamos ligar com o tema gás, mas olhando um outro gás, que é o comentário do representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, que considera que não é sensato bloquear a exploração de gás em Moçambique, assinalando que isto penaliza Moçambique no seu desenvolvimento. Acha que este é um posicionamento de peso neste grande debate que há sobre ele? É um posicionamento de peso e restabelece algum equilíbrio neste debate. Ou seja, eu tenho visto quase posicionamentos histéricos em relação a esta questão. Ou seja, que há uma grande irresponsabilidade nas pressões que tem havido para que Moçambique não produza gás e não produza carvão. Estas pressões são compreensíveis. Há uma agenda para a descontinuidade da exploração dos combustíveis fósseis. Essa agenda é muito forte entre a juventude e, portanto, não é Moçambique que vai parar essa agenda. Aquilo que Moçambique deve e pode fazer é discutir uma situação muito específica, discutir e negociar moratórias em relação à exploração de combustíveis fósseis para que um país muito pouco poluidor goze de uma limitada janela de oportunidade para explorar os seus combustíveis fósseis, nomeadamente até 2050, uma vez que é esta nova barreira que foi estabelecida em relação à exploração do carvão e do gás. Há um outro posicionamento relacionado com a China. O argumento é que a China, neste momento, está a querer fazer a transição do carvão e para o gás e pode, potencialmente, substituir os financiadores ocidentais, que são os que mais fazem esta guerra de abandono dos combustíveis fósseis. Olha a China a ocupar esta posição, sobretudo aqui para o nosso lado, para o gás de Moçambique. Bem, a questão é a seguinte. A China tem demonstrado ao longo, não é dos últimos anos, das últimas décadas, a sua grande capacidade de adaptação e de requalificação de toda a sua indústria e das fontes que alimentam a sua indústria. Por exemplo, em setembro vimos Xi Jinping ir às Nações Unidas e dizer: não vou mais, a China não vai mais financiar projetos a carvão. E sabemos que a China é um grande consumidor de carvão. Uma parte da indústria chinesa é abastecida por usinas de carvão. Portanto, isto significa que a China, de algum modo, pensa que pode reconverter uma parte da sua indústria em relação aos combustíveis fósseis. Não vai ser amanhã, nem vai ser nos próximos 5, 6 anos, mas o aviso está dado e, portanto, esta questão de que a China pode substituir é preciso ser vista com muita cautela, porque a China faz parte do mundo global, é um país que está sob grande pressão. Não é por acaso que Xi Jinping não foi à cimeira do clima em Glasgow e, portanto, teremos que estar muito cautelosos. Nós, sobretudo, que também dependemos muito dos financiamentos chineses. O principal credor de Moçambique, neste momento, é exatamente a China. E a China é o maior poluidor, um dos maiores poluidores. Exatamente. Muito bem, vamos agora, Fernando Lima, olharmos para o julgamento que ocorre aqui na BO sobre as chamadas dívidas ocultas. Ocorre desde o dia 23 de agosto desta semana. O tribunal ouviu antigos gestores do Banco de Moçambique, com particular destaque para o antigo governador, também Ernesto Gove.
Como é que acompanhou esta prestação de Ernesto Gove no tribunal, depois de termos visto outras antigas gestoras lá no banco, no tribunal? Bem, em primeiro lugar, eu acho que em relação a todo o leque de declarantes relacionados com o Banco de Moçambique, Ernesto Gove foi o único, quanto a mim, que deu uma cobertura política em relação à questão das dívidas. E, por outro lado, a chamada ou o capítulo Banco de Moçambique fez este julgamento entrar noutro tipo de patamar. Ou seja, as pessoas que estiveram no tribunal, à partida, não são pessoas que se beneficiaram das dívidas ocultas. Portanto, as suas declarações levam-nos a um outro patamar de debate sobre o Estado moçambicano. E, portanto, duas ou três questões que me parecem extremamente relevantes. A lei diz que os funcionários públicos não têm que obedecer a ordens ilegais, mas aquilo que ficou bem patente no tribunal é que nós continuamos a ter um Estado altamente partidarizado e um Estado em que uma hierarquia de obediências é muito mais importante que o primado da lei, independentemente se o antigo governador Gove tenha invocado a soberania, e que a soberania é muito mais relevante que as leis, porque o país, numa expressão popular, significa que o país se podia apagar no dia seguinte. Ora, aqui também estamos perante alguma manipulação de emoções, uma vez que, analisando os factos objetivamente, nunca a eclosão de violência decorrente das ações da RENAM no centro do país em 2012, 2013. Isso começou com um protesto sobre os resultados de 2009. Nunca pôs em causa a soberania de Moçambique. Não me quer parecer que em algum momento esta violência e o combate a esta violência estivessem fora de controle. Aliás, sabemos qual foi o epílogo. Afonso de Acama morreu em circunstâncias muito tristes, não vitimado por nenhuma bala do governo de Moçambique, mas uma crise terrível de diabetes, onde não foi possível salvar a vida ao líder do principal partido da oposição. Portanto, é esta a contribuição que este julgamento trouxe. O Estado de Direito é uma construção recente, mas tem este tipo de atalhos e este tipo de limitações, como ficou claramente patente pelo desfile das várias personalidades do Banco de Moçambique no julgamento. Isso trouxe essa grande vulnerabilidade do funcionário público, Fernando Lima. Isto não nos chama também a uma outra reflexão, que é importante mexer um pouco na lei, por exemplo, tornar o governo, olhando agora para a questão do governador do Moçambique, uma figura inamovível, porque naquela situação em concreto, se o governo resistisse não querer assinar, nem querer autorizar o financiamento, era, por exemplo, afastar o Gove, colocar uma outra figura e essa figura assinar. Esse é um dos cenários, mas também podemos olhar outro cenário. Por exemplo, tivemos o incidente do Instituto Nacional de Estatística. É verdade, sim, que o diretor ou o presidente do INE foi substituído, mas em termos políticos e em termos de pressão da opinião pública, digamos que o governo ou os decisores políticos no governo ficaram mais vulneráveis se podiam ou não
fazer a pressão que fizeram sobre Rosário Fernandes. Portanto, cada incidente deste, porque o que é que nos trouxe o exemplo do INE? É que nem todas as pessoas no aparelho de Estado estão dispostas a acatar essas decisões superiores e cumprir essas mesmas decisões sem questionamentos. Não só isto aconteceu, como isto representa um encorajamento para outros decisores tomarem os mesmos posicionamentos, e o caso do Rosário Fernandes não é o único em Moçambique, mas também é uma chamada de atenção para as hierarquias do governo, que o faço, mando e posso é algo que tem mais de passado do que de presente. Mas, sem embandeirarmos em arco, estamos a falar de decisões que foram tomadas em 2013, isto aconteceu. Estamos a falar de decisões foram tomadas em 2013 e temos que ver um outro ator ali, o CIS, que são muitas das vezes era aí onde eu queria chegar, que é a outra vertente do fator Banco de Moçambique na BO, que é o CIS, claramente um Estado dentro de outro Estado, ou seja, independentemente das leis, independentemente de se poderem pontapear as leis, bastava um telefonema do CIS para que tudo fosse esquecido. E, portanto, não obstante o CIS o SENASP ter sido metamorfoseado em CIS, portanto, sem poderes para prender, deter pessoas e esse tipo de coisas, e nem sequer nesta altura há os relatos terríveis das torturas a que os agentes do SENASP submetiam as suas vítimas. De qualquer forma, o CIS também aqui se revelou uma instituição poderosíssima, e aí outro tipo de questionamentos. Onde é que estão as regras de controle desta instituição para que não haja estas derrapagens em termos de poderes e em termos de prestação de contas e de obediência à lei? E se revelou também importante ouvir Manuel Chang para lhe dizer que é um mandatou. Claro, isso todos sabemos, não é preciso o governador Goff vir colocar esta questão. A grande questão em relação ao Manuel Chang neste momento é exatamente essa: porquê que assinou as garantias, ou, se quisermos reformular a pergunta, quem mandou Manuel Chang assinar as garantias, muito embora sabemos de antemão quem deu essas ordens. E depois, só para fecharmos este assunto, vimos também esta semana um depoimento muito forte da Deusa Matos, na altura também na presidência da República, que diz que o antigo conselheiro político presidente arruinou a vida dela e demonstrou claramente como é que tudo aconteceu até o nome dela estar na lama, de tal sorte que até não consegue ter empregos em instituições privadas, porque o nome dela está associado a questões das dívidas ocultas. Bem, em primeiro lugar, este é um problema dos chamados PEPs. PEPs são as pessoas politicamente expostas. E é verdade, sim, que a vida dos PEPs moçambicanos, depois do incidente das dívidas ocultas, ficou muito mais complicada. Eu conheço várias pessoas que têm tido grandes dificuldades em fazerem as suas transações, porque exatamente há um hiperescrutínio em relação a estas pessoas, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional, inclusive com convites a determinadas personalidades para retirarem as suas contas bancárias de determinados bancos. Portanto, nós não somos o Zimbábue,
não estamos formalmente sobre as sanções que os PEPs zimbabianos têm, que têm inclusivamente as suas contas congeladas em bancos internacionais, mas sobre determinadas figuras este incidente ou este problema teve estes impactos. Isto, uma questão. A segunda questão, e tal como Neuza Matos expôs, isto mostra, ou seja, aqui voltamos outra vez à faceta máquina de lavar, lavandaria, onde uma das pessoas expôs exatamente como funcionou a máquina de lavar, uma vez que, digamos, o grupo Ângela Leão tentou resistir o melhor que pôde a todas as evidências de como funcionava a máquina de lavar Leão. Vamos a Cabo Delgado, depois dessas sucessivas declarações de avanço das forças combinadas de Moçambique, também do Ruanda e também da SADC, começam as incertezas, Fernando Lima, começam a voltar com estas séries de pequenos ataques que vão acontecendo. Era expectável, Fernando Lima, como já antecipávamos aqui neste programa. Absolutamente. Portanto, ninguém está admirado sobre estes pequenos ataques. São bolsas jihadistas que estão em movimento e que saíram das bases principais. Eles puderam antecipar exatamente estes movimentos. Não são ataques espontâneos, derivam de uma nova tática que foi adotada, e inclusivamente podemos dizer que não me espantaria se este tipo de pequenos ataques também for exportado para outras regiões, nomeadamente o Niassa, Zambésia e Nampula. Portanto, isto significa o seguinte: não há, em definitivo, uma solução militar para este fenómeno em Cabo Delgado. O que é importante é criar novas bases para que a população saiba resistir à mobilização jihadista por ofertas de emprego, de uma outra vida, e que, portanto, o fascínio desta narrativa radical de luta contra a corrupção, de um poder baseado em fatores regionais e étnicos, seja convidativo para que as pessoas vão para a floresta, empunhem armas e façam os ataques contra outras comunidades, inclusivamente com os índices de brutalidade que conhecemos. Vamos ao terceiro congresso do MDM, que se realiza na próxima sexta-feira. Procuram também o substituto de David Manco, falecido a 22 de fevereiro. Considera que, falando de que este é um congresso decisivo para o futuro do partido, como dizem alguns jornalistas? Eu diria, e é uma frase feita, que isto é um congresso de vida ou morte. Porque se o MDM não consegue dar uma resposta concreta em relação ao futuro, e ao futuro que é já no dia seguinte ao Congresso, os delegados deste Congresso terão traçado a sua sentença de morte. Porquê é que eu digo isto? Porque o MDM, num passado recente, foi este partido de esperança. De esperança em que sentido? 1, como alternativa à Frelimo e à Renamo. 2, como um partido de juventude. 3, como um partido que tinha uma nova linguagem, uma nova roupagem. Ora, a juventude já não está em sintonia com o MDM. Não encontro nada de novo no discurso do MDM e ninguém acha que o MDM é uma alternativa à Frelimo e à Renamo, mas me parece que
o MDM poderá ser um partido nicho, explorando, digamos, o enclave de Sofala, ou um enclave etnicizado de Sofala, porque nem sequer Sofala controla uma determinada região ou tem simpatias numa dada região da província de Sofala. É um assunto, Fernando Lima, que vamos aprofundar na próxima sexta-feira, quando iniciar o Congresso, e vermos como é que isto vai se fazer. Vamos fechar com França, que bloqueia alguns voos, Moçambique, provenientes de alguns países. Moçambique está nesta lista. Este é um indicador preocupante e que mostra que vem aí um futuro complicado com esta quarta vaga, com uma nova estirpe que foi identificada. São duas questões. A primeira questão é que a Air France foi adiando este voo porque joga sobretudo com o reatamento do projeto do gás em Cabo Delgado. Ora, como o projeto do gás não recomeça, também não recomeçam os voos. Portanto, agora está mais que claro esta situação. A segunda questão é Moçambique já está a ser penalizado em relação às novas variantes e mutações do vírus do Covid-19 que foi detectado no Botsuana e na África do Sul, sem que haja evidência que haja casos em Moçambique. Mas nós sabemos, em termos internacionais, que as autoridades sanitárias de muitos países não têm confiança no nosso sistema sanitário. Portanto, eventualmente, e eu não descartaria também essa hipótese, o vírus já está entre nós, só que a nossa capacidade de o detectar ainda não possibilitou que tornássemos público essa evidência. Aliás, como foi demonstrado quando a África do Sul teve uma nova variante, acho que nós demoramos qualquer coisa como 2 meses a vir confirmar que a nova estirpe de vírus já estava em Moçambique e foi ela a causa principal da segunda vaga que ocorreu em Moçambique o ano passado. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim deste programa de hoje, que excepcionalmente foi de 30 minutos, onde comentamos sobre o julgamento que corre na BO, olhamos para o comentário do FMI em relação aos combustíveis fósseis, a situação de Cabo Delgado, e também comentamos sobre o Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, que se realiza na próxima sexta-feira. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos cuidaram da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias.